Você sabe qual a dimensão mínima de uma viga de concreto armado? Como dimensionar e como orçar uma obra sem ter o projeto estrutural dessa sua obra? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como dimensionar essa sua viga. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dimensão mínima de viga. Qual é a dimensão mínima, como você calcula essa dimensão para você poder compor o seu orçamento. Mas antes, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos conteúdo novo. Lembrando que temos conteúdo toda semana, sempre relacionado ao orçamento de obras. E assim também você ajuda muito o canal, me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante para a carreira de vocês. Então, muito obrigado. Bom, agora vamos ao conteúdo de hoje. Nós temos uma norma onde diz a dimensão mínima que a viga do seu empreendimento deve ter. Essa norma é a 6118 e eu vou deixar uma imagem aqui ao lado, onde ela diz que a largura mínima da sua viga de concreto armado deve ser de 12 centímetros. Essa é uma dimensão mínima para uma viga de concreto armado. Ela diz também que se for uma viga parede, essa dimensão mínima ela passa a ser de 15 centímetros. E a norma diz que excepcionalmente essa largura pode ser de 10 centímetros. Mas por que excepcionalmente? Pois uma viga com 10 centímetros de largura, se você tirar o recobrimento, você tirar o diâmetro da sua armação, vai sobrar um espaço muito pequeno para você lançar e adensar o concreto dessa sua viga. Então, é muito raro uma viga nessa largura mínima de 10 centímetros. Você poderia usar excepcionalmente numa residência, de repente uma viga que vai ter uma carga pequena em cima dela, ou algum elemento decorativo, alguma viga decorativa, você poderia usar essa dimensão, essa largura mínima de 10 centímetros. Mas a norma diz excepcionalmente, pois você vai ter dificuldade na hora de fazer o lançamento do seu concreto. Lembrando que temos a NBR 14931, que trata exclusivamente de lançamento e vibração do concreto. Então você deve levar em consideração, caso vá dimensionar essa viga com essa largura mínima de 10 centímetros, pois você vai ter essa dificuldade no lançamento, na vibração do seu concreto. Você deve atender essa NBR que eu acabei de citar, e para executar essa viga, possivelmente você vai precisar utilizar um microconcreto ou até mesmo um grout para estar executando essa viga, pois se você usar o concreto convencional, vai ocorrer provavelmente o que chamamos de bicheiras. O que seriam essas bicheiras? Seriam vazios dentro desse seu concreto que vai comprometer a sua estrutura, vai comprometer o desempenho dessa sua estrutura. Então você deveria utilizar esses outros tipos de concreto, mas por um outro lado você acaba elevando o custo para a execução dessa sua viga. Então em alguns casos você pode inviabilizar o sistema, inviabilizar esse seu empreendimento devido a essa largura mínima da sua viga. Agora você me pergunta, e a altura dessa viga? Como que a gente calcula? Aqui eu vou te ensinar um método que ele é usual dentro do mercado. Os projetistas estruturais acabam utilizando esse método para ter o dimensionamento prévio da viga, ter um dimensionamento mínimo dessa viga. Então, o que é considerado? Para concreto de 25 MPa, a altura da viga ela é considerada sendo 10% da largura do vão. Então seria a largura entre pilares, a altura da sua viga seria 10% deste vão. Então aqui vai um exemplo. Para um vão de 3 metros entre pilares, você utilizaria 10% desse vão como altura da viga. Então 10% de 3 metros seriam 30 centímetros. E assim você adotaria a altura da sua viga como sendo 30 centímetros. Para um vão de 2,5 metros, a mesma coisa. Você pegaria 10% do 2,5 metros, que nesse caso são 25 centímetros, e essa seria a altura que você vai considerar da sua viga. Para concretos de 30 MPa, é utilizado um outro método.
Então você pega esse vão e divide por 12 e assim você tem a altura da sua viga, lembrando que para concretos de 30 MPa, pois o concreto de 30 MPa ele é mais resistente que o concreto de 25 MPa. Então nesse mesmo exemplo, pegando esse vão de 3 metros, você dividindo 3 metros por 12, você chega em 25 centímetros. Então essa seria a altura da sua viga para um concreto de 30 MPa. E aproveitando também o mesmo exemplo, se fosse um vão de 2,5 metros, você dividindo isso por 12, você vai chegar numa altura de 20 centímetros. E aí chegamos a uma parte muito importante, pois se tratando de concreto armado, você precisa dimensionar a quantidade de aço que você vai estar utilizando nessa sua viga. Para dimensionar a bitola de aço, é usual no mercado fazer a área de concreto dessa sua viga vezes 0,15%. Como calculamos a área de concreto da sua viga? Vamos usar um exemplo de uma viga de 15 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. Então, se você multiplicar 15 por 30, você chega em 450 centímetros quadrados. E essa seria a área de concreto dessa viga que eu estou te dando como exemplo. Multiplicando estes 450 centímetros quadrados por 0,15%, você vai chegar em 0,67 centímetros, que seriam 6,7 milímetros. Então a gente usualmente adota sempre a próxima medida da bitola de aço. Então, como nesse caso deu 6,7 milímetros, a próxima bitola seria a bitola de 8 milímetros. Então utilizaríamos a bitola de 8 milímetros para calcular o aço dessa sua viga. Um outro método de se calcular a quantidade de aço seria aplicando uma taxa de aço. Para isso, a gente precisa calcular o volume do concreto. Então, usando esse mesmo exemplo, essa viga de 15 de largura por 30 de altura num vão de 3 metros de comprimento, se a gente multiplicar 15 centímetros por 30 centímetros vezes os 3 metros de comprimento, nós chegamos no resultado de 0,135 metros cúbicos de concreto para executar essa sua viga. O que é a taxa de aço? A taxa de aço é uma quantidade de aço, um volume de aço, em relação a um volume de concreto. Então, no mercado, é comum utilizar por uma viga de uma residência simples, uma viga que não tenha muita carga incidindo sobre ela, você usar um coeficiente de 80 a 90 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Então, se você utilizar essa taxa de aço, vamos usar nesse exemplo 90 quilos. Então, você multiplicando 90 quilos de aço por metro cúbico vezes a quantidade de metro cúbico que a gente acabou de calcular, nós vamos multiplicar 90 vezes 0,135 e vamos chegar em 12,15 quilos. Então você utilizaria 12,15 quilos, ou você pode arredondar, usaria 13 quilos de aço para estar executando essa sua viga de concreto. Assim você já calculou o volume de concreto e a quantidade de aço que você vai estar utilizando para executar essa sua viga. Aqui vai uma dica e um macete bem interessante. Na hora de compor o seu orçamento, geralmente nós utilizamos esse volume de aço que a gente chegou, nós usamos 80% desse volume como aço CA50 e 20% desse volume como aço CA60, que seriam aços dos seus estribos. Então, na hora de dimensionar o seu estribo, a gente leva geralmente em consideração um estribo de 5 milímetros e dividido a cada 15 ou 20 centímetros ao longo do comprimento dessa sua viga. Nós pegaríamos esses 3 metros, dividiríamos por 15 centímetros e teríamos a quantidade de estribos a serem utilizados nessa sua viga. Então é assim que você calcula a quantidade de estribo. E na hora que você chega nesse volume de aço, você utiliza 80% desse volume como sendo aço CA50 e 20% como sendo aço CA60, pois há uma diferença de valores entre o aço CA50 e o aço CA60. Para o aço CA50, nós vamos utilizar a bitola que nós acabamos de calcular,
que no caso do exemplo foi uma bitola de 8 milímetros. Então você pode ver no mercado o preço do quilo desse aço 8 milímetros, que foi o aço que a gente calculou, ou no caso do seu cálculo, a bitola que você vai chegar utilizando esse cálculo que eu te ensinei, e você pega no mercado o preço dessa bitola de aço. E aí você pega também o preço do aço CA60 de 5 milímetros, e assim você vai ter um valor médio para o quilo do seu aço na hora de utilizar dentro do seu orçamento. Então anota essa dica, pois você vai precisar dela futuramente e essa é uma dica valiosíssima. E aí, para finalizar, nós precisaríamos calcular a forma dessa nossa viga. Então, como vocês estão vendo na imagem aqui ao lado, para executarmos a forma dessa viga, você vai ter uma forma na face inferior e nas duas laterais dessa sua viga. Então, como você dimensiona, como você calcula a forma para essa sua viga? Você pode utilizar essa fórmula que eu estou deixando aqui ao lado, onde você vai pegar uma vezes a largura da sua viga, que seria o fundo da sua viga, mais 2 vezes a altura dessa sua viga. Tudo isso multiplicado pelo comprimento da sua viga. Então, no exemplo que nós estamos utilizando, vai ser 15 centímetros de largura, mais 2 vezes 30 centímetros, que é a altura da viga que nós consideramos, tudo isso multiplicado por 3 metros, que é a largura do seu vão, do vão entre pilares. E aí chegamos numa quantidade de 2,25 metros quadrados de forma. Então agora você tem o volume do seu concreto, você tem a área de forma e você tem o volume de aço que você vai estar utilizando para executar essa sua viga. Então assim você consegue compor o seu orçamento e orçar essa sua viga. Lembrando e deixando bem claro, toda obra é imprescindível que se tenha o projeto estrutural dela, pois só assim você vai orçar esse empreendimento de maneira correta e precisa. Então, toda obra você precisa ter o projeto estrutural. Então, entre em contato com um engenheiro calculista e execute o projeto estrutural da sua residência ou do seu empreendimento. Esse método que eu estou te ensinando é apenas para utilizar em alguns casos onde o seu cliente quer uma estimativa de preços, ou mesmo você quer ter uma estimativa de quanto gastaria para fazer uma obra. Então, nós estamos falando de dimensões mínimas, então deve ter isso bem claro na sua cabeça, pois são dimensões mínimas. Então, esse método você utiliza apenas para ter uma estimativa de quanto você gastaria para executar essa sua viga. E por último, uma dica muito importante, na verdade uma sugestão para você. Quando você for dimensionar essa largura mínima da sua viga, você deve levar em consideração a espessura da sua alvenaria. Por quê? Pois se você manter a largura dessa sua viga compatível com a espessura da sua alvenaria, assim vai facilitar os serviços posteriores depois que você concluir a execução dessa sua alvenaria. Então vai facilitar a hora que você for fazer o chapisco, o emboço e o reboco. Então a dica é exatamente essa. Dimensione essa largura mínima da sua viga de acordo com a espessura do seu bloco. Se você tem dúvidas sobre a espessura desses blocos, diferença entre bloco cerâmico e bloco de concreto, eu vou deixar passando aqui no card um vídeo onde eu trago esse assunto explicando os benefícios e as desvantagens de utilizar um bloco cerâmico, um bloco de concreto, e eu também detalho as espessuras desses blocos que são usadas no mercado. Então, depois assista esse vídeo e tenha um conhecimento melhor, mais aprofundado também em relação à sua alvenaria. Agora me conta, você sabia dimensionar uma viga desse jeito que eu te ensinei? Você sabia as dimensões mínimas que a norma te orienta? Você sabia calcular a quantidade de aço, ou até mesmo essa taxa de aço que eu te informei? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, se você já sabia, se isso vai te ajudar futuramente nos seus próximos orçamentos. Deixa aqui embaixo também se ficou com alguma dúvida, que eu e minha equipe tentaremos na medida do possível responder a todos. Peço novamente para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana quando postarmos conteúdo novo. Peço também para você, se gostou do vídeo, deixe seu like. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.